Oi, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai dar início ao segundo episódio do Quem é Quem no Audiovisual Potiguar, segunda temporada. Esse projeto é patrocinado pela Lei Aldir Blanc, pela Fundação José Augusto, Governo do Estado do RN, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Hoje a gente tem dois convidados para lá de especiais para a gente conversar sobre o tema Educação e Memória. Sejam muito bem-vindos. Estou super feliz de estar com vocês dois aqui hoje. Hi. Hi. Meus queridos amigos, a gente tem uma história juntos aí, né? E antes da gente começar esse papinho, eu vou apresentar cada um de vocês, que tem currículos aqui incríveis. E vou começar pela Marilande. Marilande Brito é mestre em multimeios e cinema pela Unicamp, tem graduação em comunicação social, fez diversos cursos e oficinas em Natal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Brasília, Venezuela e em outros lugares sobre cultura, cinema e comunicação. É servidora do IFRN, professora dos cursos do ensino médio integrado, coordenadora do curso de produção cultural e da Cinemateca Potiguar. Ela fez também com seus alunos o projeto de festival de cinema chamado Sintonize, que é um festival de cinema e autoconhecimento que aconteceu na Pipa. Marilande tem uma trajetória também onde passou pela Secretaria Nacional, como substituta-chefe de gabinete e coordenadora de comunicação e informação da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no Ministério dos Direitos Humanos, na Presidência da República de 2015 a 2016. Uau, Marilande! Marilande também implantou, esse é um projeto super importante, né? Ela fez a implantação do primeiro campus de cinema dos Institutos Federais do IFB, Recanto das Emas, em Brasília. Foi consultora do Banco Mundial, do Governo do Estado do RN, professora dos cursos de cinema da UNP e também foi assessora de comunicação da Fundação José Augusto. É produtora, apresentadora, repórter, editora, diretora de emissoras como TV Século, TV Ponta Negra, TV Potengi e TV Universitária. Eita, Marilande, tem muita coisa, muita história para contar, hein, Mari? Que orgulho! Só dentre essas coisas todas, algumas coisas são ex já, tipo coordenadora do curso de produção cultural, ex-repórter. Ah, né? mas Coisas é um desse ex, tipo assim, é mas um ex que está impresso para sempre, né, amiga? Isso não total. né, faz parte da sua história. Que é o conjunto da obra, né? Exato. Fábio, meu querido amigo, Fábio de Silva é diretor, roteirista, produtor de conteúdo audiovisual, professor graduado em publicidade e propaganda, especialista em ética, especialista em cinema e mestre em administração. Fábio de Silva é cineasta, foi professor de cinema e audiovisual da UNP. Estudou cinema em Roma, fez assistência e direção do filme Federal, do diretor Eric Castro, roteirizou, produziu, dirigiu curtas-metragens, videoclipes, campanhas políticas e filmes publicitários. Dirigiu o documentário e média-metragem Sangue do Barro, a gente vai falar sobre esse filme, né? E foi convidado a criar o curso de cinema e audiovisual na UNP, onde atuou como coordenador e foi professor também de audiovisual. Também professor nos cursos de comunicação social, publicidade, propaganda, jornalismo, fotografia e design gráfico na UNP. Foi professor substituto na UFRN e no IFRN. Ai, queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Nossa, com esse currículo todo aí de vocês, a gente precisava assim de 3 horas para conversar, né? Vamos tentar, nesse tempo de 1 hora, bater um papo, porque vocês dois são pessoas que eu admiro muito, além de serem meus amigos. E, assim, vocês têm um legado muito importante no audiovisual aqui no estado, né? E aí a gente vai tentar botar o assunto aqui mais afunilado nessa questão da educação e da memória, que são áreas que vocês atuam e atuaram e que deixaram e deixam, né,
projetos muito importantes aqui no estado. Então, vamos lá, vamos começar esse bate-papo. E eu vou começar com uma pergunta que vai para vocês dois, né? Eu vou perguntar primeiro para Marilande, para a gente começar com as mulheres, mas essa pergunta também vai para você, Fábio. Como foi que começou a trajetória de vocês dois no audiovisual? Vocês dois são realizadores, são diretores, né, roteiristas, mas assim, como foi que vocês entraram nessa área? Foi já produzindo, criando, ou foi por outros meios que vocês acabaram atuando nessa área? Tá. Então, é engraçada essa história, porque, na verdade, a minha trajetória com o Fábio ele está no começo desde sempre. O Fábio era produtor de algumas produtoras de vídeo que aconteciam aqui, que tinham aqui em Natal, e eu era modelo. Eita! Menina, e Fábio... Essa eu não sabia, não está no currículo. Modelo, manequim, miss, toda uma situação. E Fábio eu já fazia alguns trabalhos na produtora, e aí eu conheci Fábio, né? E de lá começou a ligação com o audiovisual, fazendo comerciais. E aí eu lembro justamente que foi lá que a gente se estreitou mais os laços profissionais, porque as famílias da gente já se conheciam, já existe uma história de muito tempo, e a gente não se via. E, em paralelo a isso, eu fui fazer letras, mas não vi que não era bem aquilo que eu queria. Acabei indo para o jornalismo, a partir dessa experiência com produtoras de vídeos, né? Eu estava ali numa situação X, que era frente de câmera, e observava, adorava bastidores, ficava até o final, e com isso eu fui fazer jornalismo, acabei indo trabalhar com TV, fui para a TV Potengi, TV Universitária, TV Ponta Negra, e lá eu vi que eu gostava de fazer matérias muito grandes, né? Tanto que Milton Duarte me chamava de Mari Lenda. E aí, com isso, eu fui ver, eu vi que o que eu queria era estudar documentário e fazer documentário. E aqui em Natal não tinham cursos técnicos na área de audiovisual, fiz jornalismo. Depois acabei indo fazer mestrado em multimeia e cinema na Unicamp, e assim foi. Que bacana. E você, Fábio, como foi que você entrou nessa? Bom, na verdade, como o Mário falou, né, a família da gente já se conhecia há muito tempo, a gente estava afastado, e eu fazia publicidade, né, fazia faculdade de publicidade. Eu fui da segunda turma de publicidade, e eu achava muito legal esse negócio de ficar por trás das câmeras, de ver as coisas. E eu lembrei que quando eu era pequeno, eu fazia lá na rua que eu morava, fazia uns cineminhas, né, e criava peças, essas coisas todas. Enfim, Você produzia isso? Eu produzia, Mas só que eu não sabia o que era produção. Sim, era instintivo. Eu fazia a mesma coisa, Fábio. Então, eu acho que é uma coisa que está no DNA da gente. E aí eu fazia processamento de dados, fazia esse curso, estava muito feliz, fui fazer publicidade e terminei caindo na produtora, na Provídeo, uma produtora que não existe mais. Sim. E quando eu cheguei lá, eu não sabia nem para onde é que eu ia, e Tony, que era um dos donos, ele disse, põe ele na produção. Foi a melhor coisa que aconteceu, porque lá eu comecei a entender o que era audiovisual, comecei a ter os meus primeiros, vamos dizer assim, meus primeiros passos. Além do que, minha grande escola foram os sebos de Natal. Né? Os sebos? Sebos, eu vivia em Jássio, né, quando era na Praça Padre João Maria, o sebo vermelho, e quase todos os sebos aqui, porque eu ficava catando livro de cinema, porque era o que eu gostava de ler. Como o Mari falou, não tinham cursos aqui. Né? Existia, eu acho que antes da gente começar a pensar nisso, cursos na Fundação Zé Augusto, mas faz muito tempo. E aí eu comecei a estudar publicidade e me interessar pela área de audiovisual, sempre. Né? Quando eu terminei, eu fui estudar em Roma, fui estudar cinema em Roma. Eu queria estudar cinema em Cuba, na verdade, mas era muito caro, não tinha grana, e eu fui para Roma. Por incrível que pareça, terminou sendo um pouco mais barato, e nessa brincadeira eu passei 2 anos por lá. Quando eu voltei aqui, eu retomei minhas atividades em audiovisual, sempre na publicidade, e fui migrando para o trabalho autoral. E nisso aí, antes, como o Mari falou, a gente se reencontrou na Provídeo, nessa produtora, e a gente sempre trocava ideias, né, essas coisas todas, e a gente começou a se reaproximar. Você também, a gente
se conheceu em produtoras, né? Produtoras de vídeo, e por aí foi. Outra coisa, eu lembro de uns cursos muito bons que tinham aqui, que você e Henrique José produziam pela Zoom. Né? Sim. Esses cursos foram muito importantes, porque eu acho que foi um pouco da base dessa construção desse projeto audiovisual potiguar. É isso. Ai, que maravilha. Eu entrei no audiovisual, eu trabalhava com fotografia com o Henrique, entrei no audiovisual por vias da publicidade com Daniele Brito, e depois o Fábio me adotou, né, Fábio? Porque eu me lembro que a gente fez muita coisa juntos, assim, você me puxou para fazer muitas produções na área da publicidade. Era um tempo, inclusive, que bombava, né? O mercado, a gente fazia muitas coisas, e era ótimo trabalhar com o Fábio, porque ele tinha essa pegada já desse espírito de equipe, dessa coisa que a gente tem muito no audiovisual, assim, que às vezes a coisa da publicidade é tão mecânica que tem o espírito da equipe, mas é uma coisa menos humanizada, assim. E o Fábio, ele tinha essa coisa, era muito legal trabalhar com você, Fábio. Obrigada. Você sabe que a recíproca é verdadeira, né? Tanto que até hoje a gente está nessa parceria. É isso. Nossa, então, agora, Mari, me diz uma coisa. Você, antes da gente entrar em falar sobre educação, sobre a memória, vou trazer aqui à memória o assunto Sangue do Barro, né? Vocês dois dividiram a direção de um documentário, o Sangue do Barro, que foi contemplado no Doc TV, né? Como é dirigir, isso vale para os dois, eu queria ouvir os dois, como é dividir a direção de um filme? Eu imagino que deva ser muito difícil, né? Mas como foi? Assim, mesmo vocês sendo amigos e etc e tal, mas como é dividir, né, a direção de um projeto, de um trabalho, né, audiovisual? Vale salientar que Keila era diretora de produção do Sangue do Barro, então ela acompanhou esse meio, né, essa coisa de dois diretores, duas questões, duas cabeças. Eu acho que a gente pensou o Sangue do Barro junto, né? Então, de uma ideia, quando a gente fez o projeto, de uma ideia absurda. Vamos fazer a ideia, né? O tema era do Doc TV esse ano, né? No ano que a gente participou, era Quando a Realidade Parece Ficção, é hora de fazer documentário. E aí a gente viajando, o que é história de cinema? O que aconteceu aqui que é história de cinema? Aí a gente chegou nesse tema, né? Do Neguinho, Zé Ferreira, né? Até então, só as atrocidades que a gente sabia dele. Então, foi uma ideia que a gente começou desde o começo junto, a gente conversando sobre isso, então a gente foi amadurecendo juntos. E aí, a partir disso, a gente viu a necessidade de ter uma outra pessoa no roteiro, e aí, por isso, o Geraldo veio para ajudar no roteiro, mas a direção, a gente foi pensando desde da ideia do conteúdo até a estética. E nas gravações, a fim de não ficar conflitante, porque são duas cabeças, dois raciocínios, duas pessoas, né, na direção, a gente dividiu funções. Então, eu fiquei com a direção de conteúdo, direção de entrevistas, e Fábio ficou com a direção técnica nas gravações. De forma que, na hora, cada um se concentrava em uma parte do filme, e isso a gente conversou antes, como seria. Óbvio que a gente, né, dava um time da gravação, a gente conversava um pouco, um falava alguma coisa em relação ao outro, mas nas gravações isso ficou bem dividido. E na edição, aí eram duas cabeças, aí era engraçado. Porque às vezes eu editava um negócio de manhã com shampoo, aí de noite, quando o Fábio vinha, editava a cena, às vezes, de um outro jeito, aí no outro dia, às vezes, a gente ia olhar, ia ver qual, negociar as cenas mesmo. Às vezes a gente saía numa negociação, não era Fábio, 5, 6, 7 horas, e aquela confusão, quando ir lá dentro, aí aquela saía, a gente ia tomar café, shampoo, falava, vocês são loucos? Vocês estavam lá dentro agora, assim, tipo, numa situação acirrada aqui que vocês estão rindo, a gente, a ilha da edição é a ilha da edição, a gente tem que preparar essas coisas. Na verdade... E vem negociação na verdade, Mari, desculpa interromper, mas foi Keila uma vez que chamou a gente de louco, porque a gente estava num quebra-pau na ilha, discutindo assim para decidir alguma coisa, né, sobre uma sequência, e era um quebra-pau mesmo, uma coisa feia. Rolou quebra-pau aí, mesmo. Quando a gente parou assim, aí um olhou para o outro, a gente vai comer o que agora? Aí ela disse, vocês são loucos, não sei o que. É porque eu acho que havia muito respeito e havia uma questão de os dois quererem o melhor para o trabalho. Então,
era só uma divergência de opiniões, né? A gente Sim. estava defendendo pontos de vista, não existia questão para o lado pessoal. Então, a gente conseguiu separar isso muito bem. E eram divergências construtivas, né? Na verdade, Sim. ali era o que estava em questão era o projeto e o melhor dele, né? Que vocês pudessem extrair ali daquela situação, né? E que, por sinal, ficou incrível, né, gente? Tenho muito orgulho de ter participado desse projeto, inclusive. Não. Foi até uma coisa legal vocês colocarem aqui nesse registro, assim, né? A questão do que houve da pirataria, né? Quem pode falar um pouco sobre isso aí? Eu posso falar. Fala, Mari, fala. Você está mais falando. Vai, eu complemento, por favor. É o seguinte, é uma coisa que a gente não sabe muito como acontece, né? O filme a gente, quando foi lançar o filme, porque existia um contrato com a TV Cultura, e a gente não poderia, antes, me corrija, Mário, se eu estiver errado em alguma coisa, a gente não poderia estar divulgando antes, mas tinha um lançamento, tinha a data do lançamento organizado. E a gente conseguiu separar um dinheiro, né? Inclusive, se eu não me engano, tirou do meu cachê e do seu para a gente poder alugar uma sala de cinema e estrear no cinema. Eu não lembro muito bem, mas eu acho que foi isso. A gente conseguiu projetar o filme no cinema, no Cinemark. R$3.500 a gente pagou. Aí a gente tirou metade do meu cachê e metade do seu. Isso. Porque a gente entendia que era cinema, e cinema tinha que se passar no cinema. A gente não queria fazer... A gente fez outras projeções, mas essa primeira a gente queria ter o gosto de estar com ele no cinema. E aí, eu lembro quando eu cheguei, eu estava lá dentro, eu dei uma saída, quando eu olhei, cara, a fila dando volta e descendo a escada rolante, eu disse, pelo amor de Deus, que loucura, esse povo veio tudo ver a gente aqui, veio ver o filme que a gente fez. E foi assim, foi uma das maiores emoções que eu tive. Né? Imagino. E aí, entrando... eu vou falar isso agora. A gente acha que alguém gravou essa parada lá. Eu não sei como é que esse material saiu. Entendi. No outro dia, já estava em Camelô. Então, alguém filmou na projeção lá do Cinemark. Eu acho que sim. Não sei se Mário tem alguma... Se não foi shampoo. É possível, né? Tudo shampoo é o editor, não foi shampoo. Porque é o seguinte, esse material vazou, não foi vazado nem por mim, muito menos por Mário. Nem eu. Nem foi você, não foi vazado por shampoo. E assim... no outro dia E era isso, né? Assim, de repente... Quando ali na parada de ônibus da frente do Natal Shop, que tinha muito DVD pirata ali, CD pirata, né? Quando a gente viu afixado vários deles, assim, Sangue do Barro. Então, logo naquela parte que ficavam os CDs principais. Um amigo de Salvador mandou uma foto que estava sendo vendido lá, pirata também, e era bem trash a capa. Era uma... foto do jornal com arma e bem muito sangue, aí Sangue do Barro. Eles fizeram uma capa, uma outra capa? Uma parte. Fizeram. E aqui também era uma capa à parte. E na época, inclusive, teve até uma matéria da Tribuna mesmo sobre como é que a gente sentia sendo pirateado, né? E o que a gente colocou era tipo, o filme tinha sido feito com recursos públicos, a gente tinha feito o filme. Óbvio que esse não era o caminho natural do filme, mas o filme deveria ser visto. Então, isso pra gente era tipo assim... Como assim a gente foi pirateado? A gente está bombando na pirataria. E tanto que a versão de Sangue do Barro do YouTube não foi a gente que colocou, não foi eu nem Fábio por causa desse contrato. Foi tem um nomezinho lá, uma associação, alguma coisa. E são 142 mil visualizações do filme. Então, é uma boa quantidade de visualização. Com isso, a gente acabou nunca tirando. O que tem lá nem é a melhor qualidade. Não é a melhor qualidade, não foi a gente que colocou, mas a gente também acabou sempre entendendo que limar esse processo não fazia parte do que a gente acreditava mesmo no cinema. A gente, pesquisador, como professor, como realizador, a gente se deixa e vamos observar onde a gente deixa rolar o fluxo, né?
Porque, na verdade, se tinha essa demanda, se a própria esse viés da pirataria entendeu que esse investimento que eles fizeram, inclusive editando capas, fazendo essas cópias, é que tinha um público interessado nesse produto, né? Então, enfim, a gente sabe que a pirataria é uma coisa ilegal, mas, por um outro lado, tinha uma série de pessoas que queriam ter acesso a esse material. É muito complicado essa questão da pirataria, né? Mas, por fim... E a gente não tinha festival audiovisual como tem antes. Sim. Não existia uma quantidade de festival. A gente tinha aqui o Cine Natal, aí o Goiamu foi mais ou menos... Na mesma época, um pouco depois. Foi que ano o Sangue do Barro? Foi... porque o Sangue do Barro a gente filmou em 2000, foi Doc TV, 2004. Ele ficou para 2008, o filme, 2008, 2009. 2008, foi 2008, acho que foi 2008. O Goiamu começou em 2007. E aí, recente. Exatamente, mais ou menos por ali, não existiam outros festivais. Sim. Não existia nada virtual, né? Assim, essa coisa de Netflix, nada disso. Então, o caminho que o filme tinha era muito pequeno, a gente acreditava na época. E a pirataria acabou sanando essa vontade das pessoas de assistirem. Até hoje, né, a gente recebe questões, por exemplo, ele é usado em treinamento de policiais, ele é usado na faculdade de Direito. Hoje mesmo tem uma aluna de comunicação social que me procurou, porque está fazendo alguma coisa, o TCC dela, e tem a ver com... É sobre Neguinho, Fábio, vou até passar para ela também, depois do contato. Então, sobre Neguinho Zé Ferreira, o nosso personagem. O filme é utilizado... em várias instâncias. E tese, né, de mestrado, como a gente já acompanhou também, então ele teve um caminho muito bonito. Massa, gente, demais. Fez história, né? Tá na história. Inclusive, deixa eu só homenagear uma pessoa, né? Pode falar. Eu vou homenagear quem? Não, lembrando aqui, por exemplo, Genésio, que passou para a gente, foi fundamental. Sim, Genésio. A gente está no filme que a gente está aqui num bate-papo de amigos, memória, a gente está falando de memória, verdade. De dentro do audiovisual. Keila era diretora de produção e Genésio era produtor de polícia, né? Conteúdo policial. Policial, fundamental, né? Um ser que foi fundamental para a gente ter o acesso que a gente teve. Então, produção é fundamental. E é muito importante, não só isso. Que ele ia lá cascavinhava e que ele ia lá regularizar aquilo que cascavinhava, né? Como que a gente consegue aquilo legalmente? O filme, a gente às vezes foca muito em roteiro, em direção, mas se as nossas ideias não conseguirem ser realmente concretizadas através de produção, então realmente é uma equipe, nada acontece. Verdade. E aí só em termos de memória, preservação... sim, Genésio merece essa menção a ele, ele foi importantíssimo e tem um trabalho importante, está aí, né? Ele partiu, mas ele deixou um legado, é um jornalista, um produtor, na verdade, né? Muito importante. E ele estava como repórter, ele tinha um programa, né, Marilande? Isso, era repórter. Ele estava como apresentador. Como apresentador. Será que esse é o destino dos produtores? Ele era apresentador. Não, bem lembrado. Piadinha interna. Bem lembrado. O programa policial, mas ele sabia dizer uma outra coisa. Que fica o registro aí fica o registro do Genésio, né? Querido. Mas eu queria complementar que o Sangue do Barro, ele realmente foi um marco no cinema documental aqui no Rio Grande do Norte. Sim. Existia uma forma de se fazer cinema documental, de se fazer documentários, um tanto quanto acadêmicos. Sim. A gente sempre discutiu isso. É verdade. E Sangue do Barro veio com uma nova proposta, uma nova estética. Mas não eu não digo que, foi eu, Marilane. Não, foi toda uma equipe, foi todo mundo que estava empenhado em trabalhar nesse filme, em fazer esse filme, que realizou o filme. Então, eram 52 pessoas. Isso, foi uma conquista de todo mundo e que a gente conseguiu fazer com que se concretizasse e mudasse um pouco do que eram os documentários, né? Deixou um pouquinho aquele negócio de que o documentário é estigmatizado como uma obra chata, não sei o quê, e antes, não que todos fossem, mas existia esse estigma. Sim. E eu acredito que Sangue do Barro veio a contribuir para quebrar um pouquinho disso aí, porque tinha um misto de ficção, a história era tão absurda, tão incrível,
que parecia que era um filme de ficção, mas era o real. Era real. É real, né? É verdade, Fábio. E assim, e hoje em dia as produções, os documentários continuou nessa crescente, né? Independente de ter alguma coisa de pegada de ficção, mas assim, saiu-se há muito tempo desse lugar de um formato mais acadêmico, né? A gente tem excelentes documentários hoje na produção local, né? Sim. Bom, aí agora a gente indo lá para falar um pouquinho mais na área da educação. Fábio, como foi que você iniciou o seu trabalho com educação? Como foi que você era da produtora, fazia produção? E aí como foi que você chegou? Foi como professor? Me conta um pouquinho. Eu voltei da Itália, né, para cá. Eu recebi um convite da UNP, né, o professora Cirleide, o professor Cristóvão, que um dos professores, o professor de audiovisual, estava saindo, né? Carlos Meirelles, acho que todo mundo conhece Carlos Meirelles. Carlinhos, né? sim. Carlinhos foi meu professor e a vaga dele estava disponível. Então me convidaram para fazer um teste lá, né? Uma seleção, né? E aí eu fui. Isso foi em 2001. E eu fiz e comecei a ensinar no curso de publicidade e propaganda, curso que eu tinha sido formado já. Então foi muito legal e sempre trabalhando ligado ao audiovisual. Uhum. E fiquei ensinando nesse curso e em outros cursos da área de comunicação as disciplinas ligadas ao audiovisual. Em 2010, a reitora da UNP, a professora Samela Soraya, ela sabia da minha ligação com o cinema, como realizador, como produtor e como professor, e perguntou da possibilidade da gente criar um curso ligado a cinema, né? Eu disse, era tudo que eu queria. E aí eu disse que eu precisava conhecer a realidade de uma instituição pública e uma privada. Aí eu fui para São Paulo, conhecer o curso da EMB Morumbi, de cinema. Depois fui para Fluminense para conhecer a realidade pública e comecei a acompanhar os congressos, como o FOCIN, que é o Fórum das Escolas de Nível Superior de Cinema, e entender um pouquinho disso aí, até montar o projeto e criar o curso de cinema, que foi criado em 2010. O curso... Pode falar. Pode concluir, aí eu comento. O curso, infelizmente, ele durou 2 anos só, foram 2 turmas, porque era um curso de bacharelado e não existia muito essa a gente ainda estava engatinhando, então era um pouco difícil ter essas questões ligadas a cinema aqui, mas foi um marco. Então o curso durou 2 anos e depois eu fui chamado para criar o curso de produção audiovisual, que está até hoje lá na UNP. Que é o curso técnico, né? Que é tecnólogo de nível superior. Ele não é técnico. Eles pensaram em criar um técnico, mas terminou que não deu certo. E nisso aí eu continuei ensinando lá na UNP, onde eu já não sou mais professor. Fui professor substituto da UFRN, do IFRN, né? Inclusive substituindo Mari. Mari estava no Ministério, né? E eu fiz a seleção do IFRN, passei um bom tempo lá, né? Foi muito legal, foi uma experiência muito boa. E é isso. Então, minha experiência com audiovisual, além de cursos livres, né? Que eu já trabalhei, né? E fui convidado, eu acho que pelo EAM também, para debates, palestras. Já, várias vezes. E sempre puxando para a educação, porque eu acredito que se a gente não trabalha esse pé, vamos dizer assim, né? E eu estou usando o nome pé como árvore, né? Essa árvore, a gente não tem como frutificar um audiovisual em lugar nenhum. E principalmente aqui, que sempre foi um local muito complicado para se trabalhar o audiovisual. Sim. Eu acredito que, por meio da educação audiovisual, a gente conseguiu chegar em vários lugares, em várias pessoas. É verdade. E assim, é incrível quando veio o curso, Fábio, porque assim, antes de surgir o curso que você
criou lá na UNP, que foi convidada a fazer esse trabalho, a gente só tinha cursos livres, né? Então, os cursos livres que vinham da Zoom, que vinham do CANE, que vinham do NPD, que vinha das fundações de cultura, né, das próprias universidades que promoviam alguma coisa, mas não tinha... A Fundação José Augusto teve alguma coisa a Fundação José também. Augusto, a Funcarte, mas eram sempre cursos livres, cursos de curto tempo, uma semana, no máximo um ou outro, que era um pouco mais longo, mas que também foram muito importantes, todos esses, porque enquanto não tinha esses cursos de graduação, essa foi a escola, né, de boa parte de uma geração de realizadores daqui. Né? Mas aí a gente entende também que quando chega um curso a nível superior, mesmo que agora seja tecnólogo e antes era, né, um outro formato, mas isso gera antes de e depois de, né? Nos cursos que você forma realmente pessoas que vão atuar em áreas diferentes e que começam a pensar o cinema de uma outra forma e que também podem experimentar, que era o que eu lembro que a gente conversava muito, assim. E muitas outras cidades eram mais avançadas porque tinham faculdades, tinham cursos de graduação, então as pessoas podiam experimentar ali os seus primeiros curtas, então faziam os coletivos e tal, e a gente foi fazendo tudo isso de uma forma absolutamente independente. Eu digo a gente, assim, a nossa geração, né? E as pessoas que também nos acompanharam, porque eu digo, a gente promovia coisas sempre, nós ali e outra turma, e tinham outras pessoas que bebiam dessa fonte, assim. Mas quando chega um curso de graduação, o que é que vocês veem, assim? Chegou o curso, muda, como é que é? Eu vejo que muda, o que vocês acham? Bom, claro, eu vou falar bem rápido para a Mari entrar, que ela não falou nada agora. Né? Mas vai falar. Porque é um absurdo a mudança. A mudança não é. E o termo é esse mesmo, é um absurdo. A gente consegue ver, antes desses cursos, né, de nível superior, até dos cursos livres que se tinham, como as pessoas começam a mudar a mentalidade. Como as pessoas começam a dizer, eita, tem condições de se produzir, podemos fazer cinema, podemos fazer audiovisual, podemos fazer conteúdo. Então, é como se pegasse uma claquete e metesse na cabeça da pessoa e rachasse a cabeça e abrisse para esse novo mundo, para esse mundo do audiovisual. Eu acho que é basicamente isso, jogasse um monte de livro de informação, de conteúdo ali. Não sei o que é que Mari acha. Mari. Eu acho que uma coisa muito importante que o curso superior veio trazer é o entendimento de que esta é a minha profissão. Eu sou profissional dessa área, eu me formei para isso. E os cursos livres foram extremamente importantes, obviamente, porque eles vieram trazer uma formação que a gente não tinha. Muita coisa foi aprendida na prática. Sim. Então, esses cursos vinham complementar o que se fazia na prática e vinham tapar aquelas lacunas que a gente não tinha formação alguma aqui, como, por exemplo, de produção executiva, né, que a Zoom trouxe, que a gente... Né, eu estava lá na aula, na UNP, e é muito importante também uma outra coisa. Salete, né? Com Salete. Professora Salete, assim como o Genésio, também merece uma menção, uma produtora maravilhosa. Já o diretor de arte também, Keila, que vocês trouxeram também. Qual? Eu esqueci o nome dele, que era que professor fez o Cafundó. Clóvis Bueno, nossa, também. Também. Então, várias estrelinhas no céu, né? Clóvis Bueno, maravilhoso, merece falar também. Isso, pessoas que vieram, que contribuíram, e aí é importante também a gente estar falando do ponto de vista de a gente promovia esses cursos, mas a gente também estava lá assistindo aula, né, Fábio? Quantas vezes a gente se encontrava e na hora do cafezinho a gente ficava, dei aula o dia inteiro e estou aqui, porque a formação é constante. A gente aprende a toda hora, a gente não pode ter essa prepotência de que, esses cabelos brancos já são suficientes para tudo. Não, não são. A toda hora, até hoje a gente está fazendo curso. Sim. E essa formação superior veio trazer realmente o entendimento de que essa é minha profissão, e com isso eu acho que as pessoas passaram a encarar de uma forma mais organizada, e aí, obviamente, quando a gente faz um curso superior, eu também dei aula, né, depois lá no curso que o Fábio atuou na criação, é uma coxa de retalho que a gente vai
formando todas aquelas lacunas que a gente via que era importante. Olha, você vai trabalhar o som, você vai trabalhar a imagem, a produção executiva, a atuação. E aí as pessoas se sentiam mais completas e também aquilo que a gente estimulava, que era, cara, cinema não se faz só. Não tenta fazer só, óbvio que você pode, mas aproveita aqui que você conhece as pessoas e vai produzir. E aí foi mais ou menos vaquinhas coloridas se encontram no mesmo lugar, né? Então as pessoas naqueles cursos, a partir disso, encontravam os amigos e eu acho que o curso superior veio trazer essa profissionalização, mas os cursos livres também viram a chave de um monte de gente. Eu cito, por exemplo, o dia desses, como a gente estava conversando com o Rodrigo Sena, que era repórter da Tribuna, a partir dos cursos do NPD, ele viu que queria fazer cinema, e aí foi para a área audiovisual. Então, a educação sempre está convidando novas pessoas a se juntarem à área. Maravilha. E, Mari, agora pegando esse gancho aí que você está falando, eu me lembro bem que quando você estava ali à frente do curso de produção cultural, você sempre colocou o audiovisual ali, lógico, eu não conheço a grade do curso, tinham várias disciplinas, mas eu me lembro que o audiovisual sempre teve um espaço, né, ali no curso. E depois você chegou em Brasília e também teve esse papel importantíssimo de criar esse campus, né, de cinema ou é de audiovisual que vocês falam lá no IFB? É curso de ensino médio no audiovisual, é isso? Fala um pouquinho como é que foi essa sua experiência lá em Brasília. Tá. Eu trabalhava no Ministério de Direitos Humanos, na área de comunicação, e lá fiquei sabendo que o IF de Brasília, lá uma cidade chamada Recanto das Emas, ganhou um campus para o IF. E aí foi ter audiência pública para decidir que curso seria montado lá. O IF levou as opções de informática, X, Y, Z, e a comunidade votou e escolheu audiovisual. Eles queriam que aquele IF fosse de audiovisual. A comunidade escolheu. A comunidade, Recanto das Emas, periferia, 17% da galera com ensino médio, muita gente nordestina ou filhos de nordestino, uma comunidade muito forte da cultura, com vários grupos de teatro, de poesia, de rap, repente. Que legal. E aí, eu soube, através do amigo em comum, que o IFB estava com esse desafio e liguei. A Patrícia Barcelos, que era a professora da época, estava sozinho nesse desafio. A gente tem um amigo em comum, trabalhava no Ministério, ele falou, e eu comecei a ajudá-la informalmente. E depois, quando teve o golpe, eu saí do Ministério e aí eu fui convidada pelo IFB para, de fato, ficar lá. E nós éramos 6 pessoas, eu, a Patrícia Barcelos, o Germano, que era o diretor do campus, né, dentre outras pessoas, nós éramos muito pouca pessoa para montar um campus. Então, o que a gente tinha era um prédio abandonado, um prédio caído. E aí, dali, a gente foi fazer, desde atuar né, contratar arquitetos para fazer a planta, foi edificado, literalmente, com as salas de aula, estúdio. E aí, com essa pequena equipe, que eu tive o prazer de contribuir, eu e Patrícia, na verdade, a gente fez todos os planos de aula de todas as disciplinas, indicamos todos os livros para comprar na biblioteca, fizemos a lista e compramos todos os equipamentos, montamos no estúdio, para poder montar algo na área de audiovisual. Foi feito com concurso público, e aí daqui foi, inclusive, a Catarina, né? Ela passou no concurso, está lá no IFB hoje. E o Júlio também, né? O Júlio Castro. Isso, o Júlio está lá como substituto de alguém que está fazendo o mestrado. E aí eu estava lá nesse período, fiz o treinamento de todos os 40 professores que chegaram, depois chegaram todos os alunos, a gente explicava o que era o curso, o que era o IFB para essa galera, e quando tudo ficou ok, eu voltei para cá, para o curso de produção cultural. Mas lá, o curso que ele é tem ensino médio, tem ProEja, tem subsequente. Que bacana! Tudo na área do audiovisual. Quando a gente decidiu criar o campus, que a gente conversou, a gente decidiu também que tudo estaria ligado na área de audiovisual. Então, você tem curso de roteiro, tem os cursos... tem alguns cursos livres também, né, de produção cultural, para a comunidade. E aí a gente fez projetos como o Recanto do Cinema, que tem exibições para a comunidade, a Ema Filmes, que é a produtora de filmes dos alunos. Que maravilha! E com isso foi montado um lugar que tem feito a diferença. Lembrando também que Brasília ela tem uma
uma absorção maior dessa mão de obra, né, por causa das sucursais das TVs que tem lá, então tem muitas representantes de TVs, o sindicato é muito atuante, Sim. Então foi algo que a gente já fez um plano de curso que a partir do subsequente é 1 ano de curso, mas com 6, a gente divide em 4 módulos. A pessoa estuda para ser cinegrafista, captador de som, montador, e o quarto eu já esqueci, que já foi 2 anos aí. Cinegrafista, acho que produtor mesmo, produtor. E aí, com isso, ele consegue, com um semestre, já ter o DRT na área. Nossa, mas que legal isso! Se o aluno não quiser terminar 1 ano, eu quero, porque eu quero mais focar no de áudio, por exemplo, aquelas horas da disciplina já dá direito ao DRT na área. Que legal! Isso mudou bastante. E é importante lembrar também que aí o IFB não é tão conhecido como o IFRN, que é centenário aqui. O IF lá tem menos de 10 anos. Então, a gente tem que chegar para a comunidade e dizer, olha, o IF é isso. E quando chegavam aqueles primeiros alunos, diziam, mas como assim é de graça? A gente vai receber o fardamento. Olha, a gente vai ter equipamento. Sim, vocês têm equipamento, vocês têm estúdio para atuar. É um ensino público de qualidade. E isso mudou bastante. E a gente escutava coisas, mas isso é tão bom, por que vocês não botaram lá nas asas? Por que vieram aqui para a periferia? E aí a gente, caramba, porque as pessoas da periferia têm direito a fazer cinema. Nossa. E o que a gente viu foi a galera que queria estudar no audiovisual, por exemplo, no ensino médio, vir com seus carrões. Então, chegava lá uma menina que chegava numa BMW, era algo assim, tipo, uau, para aquela galera. A maioria é periferia mesmo, a gente foi feito para aquilo, mas você vê o audiovisual quebrando essas barreiras também, sabe? Legal. E vê que não era a galera da periferia saindo da sua zona de conforto e era a 50 minutos, mais ou menos, lá das asas, do centro de Brasília. Então, era a galera da asa andando 50 minutos de carro, né, para ir para a periferia estudar audiovisual, de ônibus quase 2 horas. Entendi. Nossa, que bacana, Mari. E aqui no estado a gente tem uma expectativa, uma perspectiva de ter um curso dentro do campus, do IF, na área do audiovisual, um curso de audiovisual? Ai, menina, inclusive, é sonho, porque quando a gente monta um curso do zero, um campus do zero, a gente tem a opção em ficar nesse campus. E quando acabou tudo, eu fiquei muito na dúvida. Disse, gente, eu fico, era eu e Patrícia, né? Eu fico, eu vou embora, eu fico, eu vou embora. Imagino. E aí Patrícia ficou, e eu vim, mas aquela sensação de que gestei um filho e parei, e vim para cá com toda essa ansiedade de vamos fazer também aqui. Vim por isso. Cara, eu quero fazer isso no audiovisual, de onde eu vim mesmo, na Água Salgada. Uhum. E vim com o coração partido, porque eu amava e tem toda uma relação com o IFB. Mas aqui, Keila, desde então, dessa chegada, a gente só foi tendo... Isso já estava no período Temer, né? Sim. Então, com isso, os recursos do IF, como foram diminuindo. Então, cada ano a gente foi tendo mais problemas de manter o próprio campus. E um curso de audiovisual requer investimentos de equipamento, de estúdio. Sim. A gente nunca foi conseguindo fazer como a gente gostaria, mas é importante falar que de pouquinho em pouquinho a gente tem feito um trabalho de formiguinha, comprando um pouco aqui, comprando um pouco ali, uma vez que a gente não podia fazer como foi no IFB, na época que era Dilma. A gente montou, apresentou uma proposta e o governo federal foi lá e bancou aquela proposta. Então, a gente teve tudo, compra de tudo, né? Agora não, é um trabalho meu de formiguinha que a gente vai fazendo, mas a intenção é que sim, que a gente sonha em poder oferecer um curso técnico de audiovisual. A gente tem conversado sobre isso, né? A gente tem falado sobre isso, até pelo interesse da juventude, sim, no curso. Até a Aurora mesmo, a gente já conversou sobre isso, e com tanta gente jovem que a gente gostaria de estar formando, mas é importante lembrar que desde Temer que o IFRN vem passando por vários desafios, e a realidade dos fatos não acompanha os nossos sonhos, infelizmente. É, isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta agora para o Fábio. Eu ia fazer uma pergunta, mas aí no nosso bate-papo é natural que vai fluindo, né? Que eu ia perguntar sobre o papel da educação no avanço das produções. Mas agora, Fábio, eu queria fazer uma pergunta para você, assim, desvinculando exatamente da educação, mas como é que você está vendo o audiovisual hoje? Assim, não é que é desvinculando da educação a temática, mas nós
digamos assim, nós nos conhecemos numa militância há 10, 12 anos atrás, quase 15 anos atrás, a gente vinha aí, cada um na sua frente, fazendo coisas, trabalhávamos em conjunto, e separados, e etc e tal, né? E aquela época, o audiovisual era uma cena um pouco mais tímida, naturalmente, era outro tempo, né, em relação a uma série de coisas que hoje existem facilidades aqui, tanto da tecnologia quanto de editais, né, o avanço das políticas públicas. Mas, assim, como é que você vê o audiovisual de 10 anos atrás, a produção, e hoje? O que é que você pode falar a respeito disso para a gente, Fábio? Bom, eu acho, pela minha observação, que a gente ganhou em vários pontos. Ganhamos tecnicamente, ganhamos pelas formações que já foram faladas aqui, né? Tanto dos cursos livres, quanto todas as oficinas que tiveram, dos cursos de nível superior, dos cursos técnicos. Então, tudo isso fez com que a gente começasse a crescer, né? Que a gente começasse a caminhar com as próprias pernas. Então, quando eu olho para trás, e isso é importante se falar, porque não dá para se fazer cinema, não dá para se fazer audiovisual se a gente não olha para trás. A gente tem que olhar para trás para poder caminhar para frente, ou seja, ver não o que esquecer a história, né? Não dá. Não dá para não associar a história com o que se é feito hoje, né? Então, dito isso, a gente chega na conclusão que nós crescemos muito. Nós temos filmes feitos aqui que já ganharam prêmios internacionais. Hoje, os filmes feitos no Rio Grande do Norte, né, eu não gosto nem de usar o termo filme potiguar, porque eu acho que filme ele transcende qualquer barreira. Sim. Né? Mas os filmes feitos aqui, produzidos aqui, eles não deixam a dever em nada nos filmes feitos no sudeste do país, porque sempre foi o nosso espelho, né? Enquanto produtores, realizadores, enquanto pessoas que gostam do cinema. Então a gente sempre se espelhou. Eu já participei de algumas curadorias, inclusive do Goiamum, e em outras também, a gente via aqueles filmes, nossa, que abismo existe entre esses filmes e os nossos. A gente hoje, tinha a síndrome do patinho feio, né, Fábio? Tinha a síndrome do patinho feio, a síndrome do vira-lata. E hoje a gente não tem mais esse abismo. Né? O advento da internet também veio facilitar a questão de distribuição. Hoje a gente faz um filme, joga na net, e olha aí, e um monte de festivais que tem. Então, eu acredito que toda a formação que teve desses 10 anos para cá faz com que nós possamos olhar o cinema produzido aqui no Rio Grande do Norte como um cinema, um adolescente, né, que já sabe o que quer. Eu acho que ainda falta muita coisa para a gente crescer. E quando eu digo isso, é porque eu sempre quero o melhor. E nós temos uma deficiência em longas metragens de ficção, por exemplo. Então, eu vejo o cinema produzido aqui como aquele adolescente que está entrando na fase adulta, mas ainda não é um adulto mesmo. Sim. Mas pode ser, né? Porque existem os coletivos. Esse é um outro ponto muito importante, que foi a formação de coletivos. Muitos deles surgiram a partir do curso de cinema da UNP, outros também de cursos da UFRN, do IF também. Né? Então, é muito importante essa questão toda da educação para com a formação, a profissionalização dos profissionais de produção visual aqui no Rio Grande do Norte. Maravilha, Fábio. E assim, a gente sabe também que de lá para cá, né, Mari, assim, teve a questão da tecnologia, né, que a gente vem dessa transição aí do analógico. Eu me lembro que quando eu filmava com o Fábio publicidade, mesmo não sendo era Betacam, né? Aí quando a gente estava fazendo alguma coisa no audiovisual, era mini DV, né? Então a gente o acesso à tecnologia muda muita coisa, né? E também tem uma coisa voltada em relação a essa questão das políticas públicas, né, Mari? De editais, mesmo que a gente não tenha os ideais,
mas a gente já tem alguma coisa que funciona por aqui. E os nossos produtores, eles também participam de editais nacionais, né? Então, isso tudo muda a cena, né? Sim, inclusive, assim, eu gosto de deixar bem claro que eu mesmo sou uma pessoa que me defendi profissionalmente a partir de uma política pública efetiva na área audiovisual. Minha primeira experiência com edital foi Revelando os Brasis, Sim. Né? Através do filme Pipa, Praia em Poesia, com toda a minha relação com Pipa, com a praia, casa, tudo isso, e foi um edital que possibilitou fazer um documentário. Então, nunca imaginei que ia conseguir fazer um documentário, foi um edital super simples. E aí, logo depois dele, veio o Sangue do Barro, que aí já foi um edital nada simples, né? Muitos dias de trabalho, vi ele também na pré-produção, muitas vias para imprimir. O projeto era dessa grossura, em 4 versões diferentes para a comissão julgadora, super complexo, bem detalhado, mas a gente também conseguiu ser contemplado. Depois eu fui trabalhar na gestão pública e pude proporcionar essa questão dos editais, ou seja, através de projetos de exibição também, como o Cine Mais Cultura, mas eu mesma fui uma pessoa que eu caminhei profissionalmente e através dos editais é uma política pública. E quando eu vejo, hoje mesmo nacionalmente, isso não acontecendo, eu fico imaginando quantas pessoas podem estar sendo desviados do propósito que deixa feliz pela não possibilidade de poder vivenciar aquilo. Então, eu acho que uma política pública efetiva, ela muda a vida das pessoas de fato. E algumas a gente não consegue sobreviver de edital de uma política pública. Sim. Diferente, por exemplo, de quando eu morava em Brasília, que, enquanto Distrito Federal, existia o FAC, né, Fundo de Apoio à Cultura de Brasília, que hoje já depois, com a galera do direito, depois que entrou, já não é mais a mesma coisa, mas eu tinha amigos que há 8, 7 anos viviam da cultura, que eram iluminadores, que eram técnicos de som. Por quê? Porque o FAC tinha mais de 22 milhões por ano. Olha só. Era importante lembrar que, além disso, todos os projetos tinham obrigação de dar curso, oficina, porque para fazer o quê? Desde atender, formar a plateia, Sim. até fazer novas pessoas, né, de atuarem na área. Mas era uma política pública que eu ficava impressionada. E meus amigos, tipo, tinham uma boa casa, um bom carro, não era que dá para viver, não. A galera vivia legal. Bem, porque sabia que todo ano ia poder colocar o projeto X. Olha só, é um lugar que você consegue se programar numa política pública. O ano que vem eu vou fazer tal coisa. Olha só, é um sonho isso, né? Acho que a Mari caiu um pouquinho. Mas isso é o sonho de quem trabalha. Mas vai voltar, já volta. É o sonho de quem trabalha com cultura, né, Fábio? Não só no cinema. Mas aqui a gente nunca conseguiu ter uma jornada de fato. Não. A gente conseguiu ter pequenos drops, assim, jornada parece aquelas pedrinhas de jardim, né? Um editalzinho, depois um outro editalzinho, mas ainda assim pessoas se descobriram cineastas, descobriram cinegrafistas, se descobriram, porque por mais que haja um avanço da tecnologia e que hoje fique mais fácil fazer filme precisa de recurso, nem todo mundo consegue bancar a alimentação da equipe, tem carro para transportar as pessoas, consegue ter sua própria câmera, então a política pública é uma possibilidade real de formar pessoas e profissionais. E é necessário, né? Espero que um dia a gente, como os nossos estados, própria Paraíba, né, tem editais com valores mais significativos e por isso conseguem produzir longa-metragem, né? Que é não só o curta, mas também longa, que eu acho que a gente não consegue produzir longa ainda aqui por falta de investimento, né? Vocês acham? O que vocês falam sobre essa questão da produção de longa? Porque a gente produz curta-metragem, como o Fábio falou, muito bem, nossa produção não deixa a desejar, está no mundo. Não tem mais essa, assim, está no mundo. Os filmes ganham prêmios em vários países, vários festivais. A circulação, a trajetória dos filmes que são feitos aqui, elas são incríveis, assim. Mas ainda não temos uma produção de... Aliás, a nossa tradição em cinema é muito ainda... Né? A gente não tem uma história de cinema na cultura, né? A gente não tem essa tradição, né? Como a própria Paraíba tem, né?
não é da nossa história cultural um capítulo para o cinema, é muito ali, né? E eu acho que a gente está construindo, né? Está sempre construindo. E aí a gente tem que chegar ainda nesse capítulo longa-metragem, que a gente ainda não chegou, né? O que vocês acham que falta para o longa? Bom, eu acredito que longa-metragem, a diferença básica. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um diretor, eu não vou lembrar o nome, e ele estava explicando essa questão do curta, que é uma forma do realizador estar experimentando, né? Sim. Então você vai experimentando com curta-metragem. É uma porta de acesso para você ter visibilidade e para você experimentar. Porque no longa você não pode errar. No curta Não você pode pode errar. estudar. Não pode, não O pode. lugar da experiência, Isso. O longa-metragem, né, ele é bastante complexo. Sim. Né? Seja ele documental, seja ele de ficção. Mas vamos falar de ficção. Né? Por que de ficção? Porque eu estou puxando brasa para minha sardinha, que é mais a minha área. Mari, gosto dos dois também, obviamente, e eu também gosto, mas Mari tem uma pegada muito forte de documental que eu acho fantástico. Inclusive, eu devo muito isso a ela no Sangue do Barro. Né? A pegada documental do Sangue do Barro é Marilande, não sou eu. Não sou eu. Eu tenho muito o lance de ficção, eu gosto muito de ficção. E eu penso o cinema como business. Enquanto a gente não pensar cinema enquanto negócio, a gente vai continuar nessa mesmice. E é isso que falta. Além dos investimentos em nível de políticas públicas para se fomentar o audiovisual, o cinema de longa-metragem, nossos realizadores precisam introjetar essa ideia do business, do negócio, do cinema enquanto negócio. Então, ou se criar um filme com commission, né, aqui para facilitar tudo isso, para a gente poder estar produzindo cinema e entender como funciona a dinâmica de um longa-metragem. Eu já tive experiência como assistente de direção num longa nacional. Acho que Keila também, eu acho que Mari também já trabalhou em longa. Tive a oportunidade de trabalhar em alguns, acho que uns 4 longas eu já trabalhei nacionais. Cara, outra realidade, total diferente. Outra. É por isso que eu estou falando que a muito gente está na adolescência, né? A gente ainda precisa chegar a essa fase adulta, e a fase adulta vai vir com o cinema de longa-metragem. Eu tenho certeza que quando a gente começar nessa fase, o cinema potiguar vai crescer e muito. O cinema realizado aqui no Rio Grande do Norte. Né? Mas não se faz longa sem dinheiro, né, Fábio? Sem dinheiro é impossível, né? É impossível, não dá para fazer. A gente tem que sair desse lance, desse cine brodagem daqui, de cinema de guerrilha, e profissionalizar. A tônica é essa, é profissionalização dos profissionais de audiovisual, de cinema, para se fazer. Eu ouço, às vezes, muita gente chegando, eu vou fazer uma longa-metragem. Eu disse, massa. Aí eu me lembro de Maria da Salete, uma coisa muito importante que ela falou num dos cursos que eu fiz pela Zoom, né? Zoom Cane, quando eu acho que foi Fábio Barreto ou Bruno Barreto que chegou e disse, eu quero isso, quero isso, quero isso. Ela chegou e chamou, meu filho, vem cá, tem dinheiro? Não sei o quê, mas eu vou fazer. Peraí, tem dinheiro? Tem não. Então você não quer isso. É a mesma coisa para o longa. Se você não tiver dinheiro, você não realiza. Não você faz. até realiza sem grana. Mas um longa-metragem, não. Se você quiser fazer sério, isso que eu ia falar. deve ser feito. Se você quiser fazer uma coisa meia boca, mas não vale a pena você ter uma trajetória, fazer vários curtas bacanas, e quando for para o longa, você fazer um longa, né? Isso. Tem que fazer para superar o que você estava experimentando ali no curta, né? A gente já viu, né? A gente já viu esse filme aqui. Algumas pessoas que se aventuraram em fazer longa e ficou uma coisa absurda. Já. Mas, a gente está terminando, né? Infelizmente, porque eu ficaria aqui mais 1 hora. Mas eu preciso falar rapidamente, mas com o tempo necessário, Mari, sobre os projetos que você atua junto com também os estudantes. Muito importantes, né? A Potiguar, que é extremamente atuante, inclusive sempre faz parcerias
né, com a Cinemateca, e que tem uma de estudantes e comprometidos com esse projeto, e vocês têm um acervo, uma atuação importante na comunidade, né, de acesso ao cinema. E o recente Cinepoti, não é isso? Queria que você falasse um pouquinho, Mari, sobre esses dois projetos. Como ser do audiovisual, quando eu fui para o curso de produção cultural, eu procurei realmente fazer o audiovisual pulsar ali naquela instituição, no curso. Então, sempre procurei fazer esse vínculo entre o IFRN, o audiovisual e a comunidade externa. E aí, com isso, em 2014, surgiu a Cinemateca Potiguar, que aí era justamente essa vontade que a gente tinha de ver os filmes um do outro, voltando até o começo dessa entrevista, quando a gente falou que não tinha muitos festivais, né? Então a gente se encontrava, e o que você está produzindo? Eu quero ver, não existia um local que a gente pudesse levar nossos filmes, e assim surgiu a Cinemateca, mas em pouco tempo a gente viu que mais do que atuar com os realizadores audiovisuais, ela era muito importante porque ela levava filme para lugares que normalmente não tinham acesso a filme. Então, bairros, comunidades terapêuticas, locais, escolas que são mais da periferia. E com isso, as pessoas descobriam também que tinha cinema no Rio Grande do Norte. Olha, existe filme, existe algo que está sendo produzido aqui. Olha, aquele tem o meu sotaque, foi gravado na minha rua. A minha vizinha está naquele filme. Então, você descobre que cinema não é aquela coisa tão distante e impossível de acontecer. Ela é real. Então, a Cinemateca ela sempre trouxe para a gente que participa do projeto essa felicidade de ver a descoberta das pessoas de que aqui tem cinema. E eu sou muito feliz como professora, porque eu tenho uma equipe de alunos e alunas que é uma equipe fantástica. Eles realmente compram mesmo a ideia de fazer junto. A gente faz eventos, desde eventos de menor porte, como, por exemplo, exibições no Paço da Pátria, dentro da comunidade mesmo, ali na beirinha do rio, para 20 e 30 crianças, até como foi a experiência para eles e para mim também, de fazer o pré-lançamento nacional de Bacurau lá em Parelhas para 2.000 pessoas. Então, quanto alunos do IF, eles poderem produzir isso, demais. Né, é maravilhoso. E o Cinepoti veio nesse período de pandemia, quando a gente se perguntou como que a gente não vai mais levar cinema para as pessoas. A gente sabe que o cinema é importante e a gente já tinha vontade de entrar nesse mundo virtual. E aí, com isso, eu lancei para eles a proposta do Cinepoti. Eu disse, gente, olha, um tempo atrás eu lancei a proposta da Cinemateca, consegui um monte de gente que veio, que somou, e vários professores juntos. Então, o professor Paulo Guilherme, super especial, que está desde o começo, a professora Vanessa Paula, que está desde o comecinho, até antes da Cinemateca ser inaugurada. Aí depois vem Rafaela Bernardazzi, que entrou, e tem Fábio, que aqui está também, que nesse período que eu estava em Brasília, que ele estava no IF, ajudou a coordenar a Cinemateca junto com Rafa e Vanessa também. Aí Paulo, todos nós, e Ricardo Félix também passou por lá. Todo mundo adota a Cinemateca, porque é um projeto de audiovisual que a gente acredita bastante. E eu sempre perturbo vocês, né? Isso, mas é maravilhoso, porque o processo é esse, né? É estar junto. Quantas vezes a gente participou, né, de festivais, aí Mostra Cinema Gostoso, Goiamum, tantos que a gente foi lá e atuou. Sim. Porque eu acredito nessa prática importante para os alunos. E aí o Cinepoti foi a vontade nossa de continuar levando o cinema potiguar para as pessoas. E aí o cinema potiguar, eu concordo com o que o Fábio fala, né? Não existe cinema potiguar, porque o filme daqui vai para todos os lugares, sim, mas no sentido de ter sido rodado aqui por pessoas daqui, algo relacionado a essa terra, mas o Cinepoti foi justamente trazer essa janela para o mundo, organizado num só lugar. Como a gente está falando de educação, memória, preservação, é um jeito de nos preservar e preservar a nossa memória, sim, porque quando tem a lista lá de profissionais, cada um vai lá e vai se cadastrar e mostrar quem você é. Daqui, às vezes, eu e o Fábio, a gente passa por isso, você também, Keila, com certeza, de pessoas que começam no audiovisual e aí falam, às vezes até já tiração de onda, chamaram a gente de dinossauro, de ultrapassado, tanta coisa assim, mas é importante você saber que as histórias e as áreas, elas são um trabalho de muitas pessoas, onde atrás da gente, a gente vai lá para William Cobbett, para Jussara Queiroz, né? Se a gente for mais para trás, gente, é uma caminhada, sim, o tempo inteiro.
E eu acho que o Cinepoti, ele tem, quando tem lá aba profissionais e você vai lá e se cadastra, você está mostrando que você faz parte dessa caminhada audiovisual. É o paralelepípedo que você coloca, sabe? Dentro daquela estrada. E quando você vai lá e cadastra o seu filme, porque é importante também mostrar que a gente teve esse respeito com os filmes, porque tem filme que ainda não quer ser publicizado totalmente, Sim. mas você pode registrar as informações do filme. Você coloca só o trailer do filme, por exemplo. Entendi. Mas é importante que lá ele esteja registrado, para que as pessoas vão lá e vejam aquela cartela e digam, caramba, tudo isso é produzido aqui. E uma coisa legal que nessas adequações que a gente fez de Cinepoti, as pessoas podem fazer sua própria playlist e deixar comentário. Então, eu, como usuária hoje, vou lá no Cinepoti e já faço a playlist dos filmes que eu quero assistir. Que bacana. Então, é muito importante que isso esteja em constante desenvolvimento. E assim como o Cinepoti é um projeto coletivo. Maravilha. A gente lançou a semente de organizar o portal. Mas os realizadores têm que se cadastrar. Que é isso que a gente pede. Quem quer ir para o Cinepoti, Mari? Total, porque lá tem a área de filmes, de vídeos sobre fazer audiovisual, que é o tutorial. Porque, como a gente estava falando de educação, a gente também é formado nessas videoaulas, a gente também é formado em programas como esse, nessa entrevista. A gente também vai se ligando como é que um processo acontece. Inclusive, é uma maneira até para vocês que estão assistindo a gente, não assistir de uma forma passiva. Eu estou lá vendo Mari, Keira e Fábio falar sobre a história deles, que, não sei nem se combina comigo. Não, cara, é uma dica, é uma frase que a gente fala, alguma coisa que vira a tua chave. Então, se você pode ser um espectador ativo, eu acho que o Cinepoti, todos esses vídeos autorais que tem lá, podem fazer a diferença total na sua vida profissional, de fato mesmo. É verdade. E esse projeto ele tem esse intuito de ser um conteúdo, uma produção de conteúdo de memória do audiovisual potiguar e também aliado a essa coisa da educação, porque quando a gente faz esse bate-papo com os profissionais, já passaram alguns aqui, eles falam de coisas que o estudante, por exemplo, ou alguém que esteja, um aspirante a trabalhar nessa área, ele talvez não saiba que existem relações entre um e outro, certas situações, ou enfim, uma série de coisas que num bate-papo informal assim, né, a pessoa acaba podendo colher muita informação. Vamos cadastrar, tá? Por favor. E aí é importante lembrar isso. Profissional não é só apertador de botão, né? A gente tem que raciocinar o audiovisual como um todo. Então, quando a gente participa e vai vendo essa cadeia toda, essas informações, que inclusive a que Fábio vai dizer agora, que eu tenho certeza que é importante, a gente vai se profissionalizando. Ao invés de estar dizendo, abre a câmera, fecha a câmera, você vai aprendendo a linguagem técnica, zoom in, zoom out. Você vai vendo o que é que já acontecia antes. Vai falando coisas como o Fábio colocou um tempo atrás. Pô, cinebrodagem nada, cara. Vamos trabalhar profissionalmente. É tentar ver outros patamares. São pessoas dizendo coisas que interferem na vida. Por favor, senhor De Silva. O que é que eu ia falar, mãe de Ná? Porque nem eu sei o que é que você ia falar. Cara, eu acho que é importante, porque não toca a bexiga você gastar o tempo de negócio que era importante. Não, eu achei que era importante. Vou falar super rápido de uma questão que foi abordada aqui, que é a formação de plateia. Que aí a gente vê no Goiamum, a gente vê na Cinemateca, onde eu atuei também, e isso é muito importante, porque não adianta nós produzirmos se nós não tivermos plateia. Sim, se nós não tivermos público. Não tem sentido. Com isso, a gente vê esses mecanismos, né, do próprio Cinepoti, da Cinemateca, do Goiamum, de todos os do Urbano Cine, de tantos outros, né, onde há uma agregação, onde as pessoas se juntam para querer mostrar o seu trabalho, e as outras pessoas que não conhecem ver. Quantas vezes pessoas que chegavam aqui na cidade do Natal e queriam ver o que é que se produzia e iam lá na Cinemateca para ver o que se produzia aqui. Bicho, isso é fantástico. Em lugares, né, instituições com pessoas de vulnerabilidade, a gente ia projetar lá. Inclusive, Mari sabe que essa era a minha paixão na Cinemateca. Era ir para essas externas para passar filme e conversar com eles e sentir a percepção deles. Os olhos brilhavam. Eu acredito. Os olhos brilhavam. Era uma coisa fantástica. Eu acredito. As pessoas entendiam os filmes e sentiam os filmes. E isso dá uma verve muito grande para quem é
como o Mari colocou, ser audiovisual. Isso não tem dinheiro que pague, aí você diz, não, realmente era isso que eu queria fazer. Era só essa colocação que eu gostaria de isso mesmo. Acrescentar. Era importante, tá vendo? Adivinhei. Todo, rapaz. Gente, está encerrando. Vou fazer uma pergunta para os dois. É uma pergunta que eu ia fazer, que o Fábio já colocou essa pergunta em uma resposta, mas, enfim, vale eu colocar aqui para cada um. Ficção ou documentário? E por quê? Vai, Mari. Documentário, porque eu adoro a verdade. Eu adoro trabalhar com a verdade. Eu acho a verdade uma coisa louca, porque do mesmo jeito que ela limita, porque você pode fazer documentário com respeito, a história é limitada, porque ela está limitada na verdade. Mas as verdades são de uma riqueza e de uma loucura. As idiosincrasias, as profundidades do ser humano são expressas através de documentário, e eu acho isso lindo. Acho a ficção maravilhosa, adoro o cinema, mas entre a escolha mesmo, como o Fábio colocou, né, todos nós, a gente pende para um lado. Sim. E o meu é documentário porque eu adoro lidar com a verdade das pessoas. Ao sentar e conversar com aquelas pessoas, saber que aquela história é verdade, que quando eu vou lá na casa de uma pessoa falar, por exemplo, de um programa como Luz para Todos, que chegou na casa dela um tempo atrás, que ela ficou 70 anos sem ter luz, e que ela acendeu a luz pela primeira vez ali, aquela luz é verdade, que aquela primeira vez que ela passou o ferro, num ferro elétrico, com 80 anos de idade, é uma verdade. Eu acho isso incrível. Quando a gente faz Sangue do Barro, que você vai lá e fala da dor daquela pessoa, que diz mesmo, poxa, ele matou meu filho, e a gente vê a verdade naquela mãe. Eu acho isso encantador do documentário. E aí eu sou documentarista e sou documentário porque essa verdade me encanta. Maravilha. E você, Fábio? Eu acho que Mari fez uma ode de amor a Vladimir Carvalho, que aniversariou agora, né? Claro. Doc, eu gosto muito de documentário, eu assisto, eu consumo muito documentário, mas eu gosto da mentira. Eu gosto da mentira do povo. Eu gosto de criar essa mentira, criar esse mundo, né? Então, eu sou ficção, eu sou muito ficção. Inclusive, gostaria aqui, até Keila levantou a bola, né? Isso não foi combinado, pessoal, mas provavelmente esse ano vai ser lançado um curta meu, né? É um projeto. Keila trabalhou não nesse filme, mas no projeto que se chama Destino Coletivo. Foram 5 diretores, 5 roteiristas, né? E vários profissionais da área do audiovisual e vários artistas que foram chamados, né? Atores e atrizes, aonde se criou esse projeto Destino Coletivo. São 5 curtas-metragens que vão estar juntos, criando um longa-metragem, provavelmente no segundo semestre de 2021. Ele vai estar sendo lançado. O meu episódio se chama Ensaio de Roteiro, né? É uma ficção, né? Faz tempo que eu não faço, e esse projeto, eu acho que foi de quanto, que você lembra? Eu não sei agora te falar exatamente, mas já tem um tempinho. Uns 5 anos, né? O Marcílio fala sobre ele no episódio que a gente gravou. Eu acho que uns 5 anos. E é isso. Então, assim, eu adoro documentário, mas meu sangue ferve pela mentira. Ok. Que equilíbrio, né? Acertei em trazer vocês dois. E assim a gente se completa, e assim a gente fez um filme. E é importante porque, do mesmo jeito que o Fábio falou, que eu trouxe a ver documental, ele trouxe a ver a ficção. Tem hora que ele dizia, Mari, vamos para a magia daquilo lá, olha além disso, vamos ver, olha a linguagem, vamos misturar as linguagens. Eu acho que isso é fantástico, e não existe certo e errado, né? Existe alinhamento, e com isso a gente vai somando coisas. Maravilhoso. Exato. Olha, eu tô assim, com o coração transbordando da gente ter tido esse papo. Eu amo vocês, admiro, tenho muito orgulho, e foi muito legal. Uma pena que a gente, inclusive, estourou o tempo, mas não tinha como ser diferente. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês nesta série, que não é uma série, pretendo que seja um programa mesmo, que a gente possa fazer de forma presencial, depois da pandemia, com todo mundo próximo, que a gente possa se abraçar, mas o momento tem sido assim. E eu fico muito feliz de ter conseguido reunir vocês dois, de estar proporcionando para as pessoas que vão assistir
que estão assistindo, na verdade, toda essa experiência que vocês têm e todo esse valor, né, que vocês agregam no trabalho, na trajetória e na visão de vida de vocês. Vocês são pessoas muito generosas e fizeram realmente coisas e fazem muita coisa importante dentro do segmento aqui no estado e que se reverbera além das fronteiras, né, que a gente costuma demarcar, cinema potiguar, ou seja o que for. Fazem cinema e fazem para todos. Muito obrigadíssima. A gente está encerrando hoje essa pequena temporada, a segunda temporada do Quem é Quem no Audiovisual Potiguar, e eu deixei para encerrar com vocês dois, para ficar esse clima aqui amoroso e cheio de afeto que eu sinto por vocês, e é isso. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final. Mari, comece, faz aí o final aí que eu faço depois de você. Tá, não, na verdade, agradecer sobre estar junto. Eu acho que não tem como a gente dissociar da vida, agradecer, inclusive, por a gente estar vivo nessa loucura toda que a gente está vivendo, por viver nesse país louco que está acontecendo, dessa desorganização toda com o Covid. Então, é bom ver os amigos de caminhada continuarem caminhando. Eu fiquei muito feliz com esse bate-papo, porque Fábio faz parte da minha história. Eu trouxe, né, desde o comecinho ali, o que era trabalhar na produtora, mas também foi a pessoa que me incentivou a entrar na educação. Foi através dele que eu comecei a dar aula em cinema, na UNP. Então, são muitas histórias que eu poderia trazer aqui. Então, tê-lo aqui é de uma emoção muito grande mesmo, de reconhecimento. E Keila, que estava ali com sangue do barro, que Keila, para mim, era tipo a profissional do mercado, e eu atuava com documentário, e de repente, caraca, ela aceitou ser a diretora de produção do Sangue do Barro. Que massa que eu vou trabalhar com essa pessoa também. E aí, ver o tempo passando, né? Hora a gente, planos deram certo, hora não deram tão certo assim, mas a gente está junto e tem admiração. E eu gostaria de dizer que hoje, para mim, tem sido um dia de muita alegria por estar dividindo esse espaço e essas memórias com vocês. Então, só agradecer. E agradecer quem está por trás das câmeras aí também. Então, Henrique Técnico, também é companheiro de jornada, né? Meu primeiro professor de fotografia da vida. Eita! E agradecer quem está assistindo a gente até agora. Henrique José. E ter essa abertura de braços mesmo, porque audiovisual é feito por um coletivo de pessoas. Então, obrigada a vocês também por estar assistindo. E é só amor, só amor. Que lindo, Mari. Fábio. Bom, pegando o gancho de Mari, né? Parabéns à equipe técnica. Não se faz audiovisual sem uma equipe, não se faz audiovisual sozinho. Não existe o audiovisual de um homem ou uma mulher só. Existe o audiovisual com equipe, né? Então, pessoal da técnica aí, Cardozinho, John, Henrique José, né, meu amigo de infância também, né? Então as pessoas terminam se conhecendo, meu sócio, né, Henrique, né? E eu queria agradecer também, porque hoje eu estou muito feliz e de coração, duas pessoas que eu admiro demais, Mari, né, que a gente tem uma história muito antiga e que eu acho que a gente se falava mais quando ela estava em Brasília do que aqui, porque ela na correria dela, eu na minha correria, a gente termina sem se encontrar muito, mas é uma pessoa que eu tenho um extremo carinho, gratidão e respeito. Keilinha, a gente já falou tantas vezes sobre a nossa trajetória, a nossa caminhada e o orgulho que eu tenho e que eu acho que todo mundo deve ter pelos cursos que eram oferecidos, você e Henrique José, na Zoom, né, foram cursos primordiais para toda a formação dessa galera que está aí, né? E de nós, que hoje estão sendo chamados de dinossauros. Que a gente fazia os cursos, mas a gente estava ali estudando, né? A gente promovia para poder ter a oportunidade de estudar também, né? Exatamente. Você trazia aquilo que era a sua resposta também, que você queria ter, né? Já que não tinha, a gente promovia para poder fazer. Exatamente. Então, eu fico muito feliz, fico muito agradecido pelo convite, né? E gostaria de dizer uma coisa só para encerrar, que o pessoal que está fazendo cinema, que está fazendo audiovisual, esse pessoal que está fazendo agora,
Galera, olha para trás para poder andar para frente. Eu, Mari, Keila, a gente sempre olhou para trás e continua até hoje olhando para trás para poder fazer qualquer coisa. Não achem que essas pessoas que fizeram alguma coisa lá atrás ou que ainda fazem são desnecessárias, são supérfluas, são ultrapassadas. Não, são base para tudo. Se eu fosse pensar assim, eu não me inspirava em Dziga Vertov, não me inspirava em grandes cineastas e nem em pessoas daqui do Brasil e do Rio Grande do Norte. Então, precisamos olhar para trás se quisermos ter um cinema produzido no Rio Grande do Norte com consistência, com força, para poder andar para frente. É isso. Saúde. Saúde. Maravilha. É isso, gente. Recado dado. Vocês dois moram no meu coração. Que bom que eu encontrei vocês na nossa trajetória, no caminho, e que a gente continue sempre caminhando juntos. E parabéns pelo trabalho de vocês. Um beijo enorme e até uma próxima. Tchau, gente. Bom, a gente está encerrando aqui a segunda temporada do Quem é Quem no Audiovisual Potiguar, esse projeto que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, patrocinado pela Fundação José Augusto e o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, pela Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e o Governo Federal. A gente encerra aqui mais uma temporada e em breve a gente volta com mais Quem é Quem no Audiovisual Potiguar. Muito obrigada.